Equação logarítmica. São equações que apresentam variáveis em expressões logarítmicas. Para resolver algebricamente as equações logarítmicas, primeiro tentamos obter uma única expressão logarítmica de um lado e depois escrevemos uma equação exponencial equivalente, ou simplesmente simplificar a equação em igualdade de duas expressões logarítmicas, que é equivalente à igualdade dos seus argumentos. Isto é, pessoal, podemos resolver uma equação pela condição da inversível ou pela condição da injetividade. Da inversível, se temos logaritmo de x na base a igual a y, se somente se, ou seja, equivalente a dizer que x é igual à potência de a elevado a y, sendo que o que é logaritmo é o expoente. Esse logaritmo é igual a y, quer dizer que y é o expoente. Então, quer dizer que y é o expoente que, ao elevar a base a, dá o valor x. E y é o expoente que, ao elevar a base a, dá o valor x. Ou pela condição da injetividade que se temos. Ou seja, que se para que logaritmo de x1 na base a ser igual ao logaritmo de x2 na base a, se somente se os seus argumentos foram iguais, ou seja, x1 for igual a x2. Vamos resolver alguns exercícios como exemplo. Primeiro, para resolver uma equação, primeiro temos que implementar as condições, ou seja, pela definição da função logarítmica, o argumento tem que ser maior do que zero. Então, quer dizer que x mais 2, o argumento x mais 2 tem que ser maior do que zero. E o argumento x menos 1 tem que ser maior do que zero também. Condição da existência. Então, quer dizer que x, o argumento x mais 2, tem que ser maior do que zero e o argumento x menos 1 tem que ser maior também do que zero. Isto quer dizer que x, mandando 2 para o segundo membro, vai ficar x maior do que menos 2. E x, mandando o menos 1 para o segundo membro, vai passar a ser positivo. É negativo, passará a ser positivo. Vai ficar x maior do que 1. Agora vamos calcular a interseção entre esses dois intervalos aqui. A primeira condição vai de menos 2 a mais infinito. X tem que ser maior do que menos 2. Isto quer dizer que vai de menos 2 a mais infinito. Menos 2 aberto a mais infinito. E a segunda condição, x é maior do que 1. Isto quer dizer que vai de 1 a aberto a mais infinito. A interseção entre esses dois intervalos aqui é de o quê? De 1 a mais infinito. De 1 a mais infinito. Isto quer dizer que x tem que pertencer ao intervalo de 1 a mais infinito. Pessoal, esse intervalo aqui é para garantir que não tomemos os valores da solução da equação que não está dentro desse intervalo aqui. Vamos resolver a equação
E pelo primeiro método, que é pela primeira condição, vai ficar equivalente. O objetivo é o quê? É simplificar a equação de tal forma que fica em qualquer dos termos uma expressão logarítmica. Primeiro, vamos o quê? Vamos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no primeiro membro. Vai ficar o quê? Vai ficar logaritmo de o quê? Vamos multiplicar os argumentos. Vai ficar x mais 2, logaritmo de x mais 2 vezes x menos 1. Menos 1. Na base 2. Que será igual a logaritmo de o quê? De 4 na base 2. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, ou seja, o expoente que ao elevar a base 2 dá 4 e 2 vai se dar 2, que é equivalente, tendo a igualdade, ou seja, tendo uma expressão igual a um número real, isso vai ser equivalente, ou seja, o argumento vai ser igual ao quê? A potência de base 2 na expoente 2. O argumento do logaritmo, que é o quê? X mais 2 vezes x menos 1 vai ser igual ao que? A potência de base 2 na expoente 2. Potência de base 2 na expoente 2. Sabemos o que? Que o logaritmo é o que? É o expoente. Então, qual é o expoente que o que? Que ao elevar a 2, a base 2, dá esse argumento aqui. Esse logaritmo é igual a o quê? É igual a 2, igual ao y. Y é 2. Y é o expoente. Quer dizer que o argumento vai ficar o quê? Esse argumento aqui vai ficar igual a potência de base 2 na expoente 2 também. Resolvendo a equação, primeiro vamos simplificá-lo. E multiplicamos, fazendo a propriedade distributiva, multiplicamos x por x, dá x ao quadrado. Aqui x vezes menos 1 dá menos x. E 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. É igual a, aqui, 2 ao quadrado dá 4, que será equivalente a 2 ao quadrado. Aqui dá x, e 1x menos, ou seja, menos x mais 2x dá x, menos 2, mandando 4 para o primeiro membro, vai ficar menos 4 é igual a 0, que será equivalente a x ao quadrado mais x menos 6, que é igual a 0. Agora vamos calcular o valor desta equação de segundo grau pela fórmula resolvente. Cálculo auxiliar. Vai ficar x é igual a menos b. B é 1, o coeficiente b é 1, vai ficar menos 1, mais ou menos o que é raiz quadrada de delta. Delta que é igual ao que? B ao quadrado, quer dizer que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. A também é 1 vezes 1 vezes menos 6, que é C. Tudo sobre e 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1, que é igual a 2, que é equivalente a x é igual a menos 1, mais ou menos, aqui 1 ao quadrado
dá 1, menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 6 dá 24. E 24 mais 1 dá 25, e raiz quadrada de 25 dá 5. Vai ficar mais ou menos 5. Tudo sobre 2. Que será equivalente a x, x1, que será igual a o quê? Menos 1 mais 5, tudo sobre 2, ou x2 será igual a o quê? Menos 1 menos 5, tudo sobre 2, que será equivalente a x1 é igual a, aqui menos 1 mais 5 dá 4, 4 a dividir por 2 dá 2, ou aqui x2 vai dar menos 1 menos 5 dá menos 6, e menos 6 a dividir por 3 dá menos 3. Já temos conjunto. Agora, pessoal, antes de colocar o conjunto de solução, temos que verificar se esses pontos aqui estão dentro do intervalo da condição de existência. x1 é igual a 2. 2 está dentro desse intervalo aqui, sendo que esse intervalo aqui vai de o quê? De 1 a mais infinito. 2 é maior do que 1. Está dentro desse intervalo aqui. Mas o ponto x2, que é menos 3, não está dentro desse intervalo, sendo que o intervalo é de 1 a mais infinito, e menos 3 é menor do que 1. Logo, o conjunto de solução da equação, é igual ao conjunto formado pelo elemento 2. Só o elemento 2 que está dentro do intervalo da condição da existência. Pessoal, também podemos resolver a equação pela segunda condição, que é a condição da injetividade. Ou podemos fazer o quê? Dessa forma aqui, aplicar a propriedade do logaritmo de produto, que vai ficar o quê? Logaritmo de x mais 2 vezes x menos 1 na base 2, que é igual a o que? Logaritmo. Aqui não, e sendo que ambos os logaritmos vão ter a mesma base, e vai ficar logaritmo de 4 na base 2. Aqui, pela condição da injetividade, para que esse logaritmo aqui, logaritmo da expressão x mais 2 vezes x menos 1 na base 2, ser igual ao logaritmo de 4 na base 2, somente se os seus argumentos foram iguais. Isto quer dizer, se somente se o quê? Esse argumento aqui, x mais 2 vezes x menos 1, for igual a esse argumento, que é igual a 4. Segundo exemplo, primeiro temos que tirar, ou seja, implementar a condição da existência. O argumento da expressão logarítmica tem que ser maior do que 0. Que isto quer dizer que 7x mais 9 tem que ser maior do que 0. Condição da existência. O argumento 7x mais 9
tem que ser maior do que 0. Isto quer dizer que o quê? Mandando 9 para o segundo membro, vai ficar o quê? 9 vai ficar 7x maior do que menos 9, que é equivalente ao que? X maior do que menos 9 a dividir por 7. Condição, isto quer dizer que x tem que pertencer a intervalo de o quê? De menos 9 sobre 7 a mais infinito. Vai ficar logaritmo de 7x mais 9 na base 3 igual a 4, que será equivalente. Agora, pessoal, pela segunda condição, ou seja, a condição da injetividade, tenho que ter a igualdade de duas expressões logarítmicas da mesma base. Aqui tenho uma expressão da logarítmica de base 3. Agora o meu objetivo é transformar o segundo membro, esse 4, numa expressão logarítmica de base 3. Pela propriedade da potência, pessoal, se temos um P vezes logaritmo de um número P vezes logaritmo de x na base A é igual ao quê? P vai passar a ser expoente do argumento. Vai ficar logaritmo de o que? De x elevado a P na base A. Posso aplicar essa propriedade aqui para transformar o 4 num logaritmo de base 3. Sei que o quê? Se temos o quê? Logaritmo de 3 elevado a 4 na base 3 e a mesma coisa que o quê? Aplicando essa propriedade aqui de novo, 4 é o expoente, passará a multiplicar por logaritmo. Vai ficar 4 vezes logaritmo de o quê? De 3 na base 3. De 3 na base 3. E logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. E qual é o expoente que ao elevar a base 3 dá 3 é 1. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Vai ficar 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, pessoal, posso transformar 4 num logaritmo de base 3. Dessa forma aqui, vai ficar logaritmo de 7x mais 9 na base 3 é igual ao quê? Logaritmo de 3 elevado a 4 na base, que é equivalente. Agora, aplicando a condição da injetividade, ou seja, a propriedade, de logaritmo de x1 é igual a x e logaritmo de x2, por exemplo, na mesma base, ou seja, a base em que os dois logaritmos têm a base A, se somente se x1 for igual a x2. Isto quer dizer que esse argumento aqui tem que ser igual a esse argumento aqui. Isto quer dizer que 7x mais 9 tem que ser igual a 3 elevado a 4, que é equivalente. Mandando 9 para o segundo membro, vai ficar 7x é igual a 3 elevado a 4, dá 81, menos 9, que será equivalente a 7x é igual a 81 menos 9 dá 72, que será equivalente a o quê? X é igual a 72 a dividir por 7. Já temos x é igual a 72 a dividir por 7, ou seja, já temos solução. Agora, antes de colocar o conjunto de solução, vamos verificar
se esse ponto aqui está dentro do intervalo da condição da existência. Aqui temos o que é 7 sobre 72 sobre 7. Reparem que está dentro do intervalo. E sendo que esse intervalo aqui começa de menos 9 sobre 7, em que o menos 9 sobre 7 não vai entrar no intervalo de menos 9 sobre 7 até mais infinito, sendo que esse valor aqui é positivo, e lógico que está dentro desse intervalo aqui. Logo, o conjunto de solução é formado pelo elemento 72 a dividir por 7. Implementando a condição da existência, o argumento x ao quadrado mais 4 tem que ser maior do que 0 e o argumento x menos 1 também tem que ser maior do que 0. Pessoal, aqui nesta inequação, reparem que aqui, nessa expressão aqui, sempre será positivo. Esse x ao quadrado, para qualquer valor de x, sempre dará um valor positivo. Mais um valor positivo é igual a valor positivo. Essa expressão aqui sempre será positivo. E para essa inequação, para que essa expressão aqui seja maior do que 0, x tem que ser maior do que 1. Logo, x tem que pertencer ao intervalo de 1 a mais infinito. Resolvendo a nossa equação, vai ficar equivalente. Aqui, no primeiro membro, temos o que? A diferença de duas expressões logarítmicas da mesma base. E pela propriedade de logaritmo, a diferença de duas expressões logarítmicas, dividimos o quê? Dividimos os argumentos, ou seja, vai ficar igual ao logaritmo da divisão dos argumentos. Vai ficar logaritmo de x ao quadrado mais 4, tudo sobre x menos 1 na base 1 sobre 2. Vai ficar igual. Aqui, pessoal, vamos transformar o algarismo menos 3 numa expressão logarítmica de base 1 sobre 2. Pela propriedade da potência, se temos que é logaritmo, sendo que queremos transformar o algarismo menos 3 numa expressão logarítmica de 1 meio, se temos logaritmo de 1 meio, tudo elevado a menos 3 na base 2 é a mesma coisa que, pela propriedade do logaritmo da potência, o expoente vai passar a multiplicar por logaritmo, pela expressão logarítmica. Vai ficar menos 3 vezes logaritmo de 1 meio na base 1 meio também, que será igual, aqui, pessoal, logaritmo de 1 meio na base 1 meio é igual a 1, ou seja, o expoente que ao elevar a base 1 sobre 2 dá 1 sobre 2, é o próprio número 1. Isto quer dizer que o logaritmo de 1 meio na base 1 meio é igual a 1, e 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, podemos transformar o algarismo menos 3 numa expressão logarítmica de base 1 sobre 2 do tipo desse tipo aqui. Vai ficar, então, é igual a logaritmo de 1 sobre 2 elevado
menos 3 na base o meio, que é equivalente, vai ficar equivalente. Agora já temos o que? A igualdade de duas expressões logarítmicas da mesma base 1 sobre 2. Agora é só igualar os argumentos. Vai ficar o que? Argumento dessa expressão logarítmica, que é x ao quadrado mais 4, tudo sobre x menos 1, é igual ao argumento dessa expressão logarítmica, que é a potência 1 sobre 2, tudo elevado a menos 3, que será equivalente a x ao quadrado mais 4, tudo sobre x menos 1, que é igual a, aqui, inversa, sendo que aqui é negativo, inversa de 1 meio é igual a 2, e 2 ao cubo dá 8, que é equivalente. Agora, aplicando a regra de 3 simples, aqui o denominador vai multiplicar por 8 essa expressão aqui, e aqui 1 vai multiplicar por essa expressão, que dá a mesma expressão. Vai ficar x ao quadrado mais 4 é igual a 8 vezes x menos 1, que é equivalente a x ao quadrado mais 4 é igual, aplicando a propriedade distributiva, vai ficar 8 vezes x dá 8x, e 8 vezes menos 1 dá menos 8, que é equivalente. Agora vamos resolver a equação, mandando todos os termos para o primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado mais 4. Aqui é positivo, passará a ser negativo, menos 8x. Aqui é negativo, passará a ser positivo, mais 8 é igual a 0, que será equivalente a x ao quadrado. Aqui 4 mais 8 dá 16, aqui vai ficar menos 8x, ou seja, aqui 4 mais 8 dá 12, mais 12 é igual a 0. Agora vamos resolver essa equação de segundo grau a partir da fórmula resolvente. Vai ficar o que? X é igual a menos b, sendo que o coeficiente b é menos 8, vai ficar menos da fórmula vezes menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 8 ao quadrado, ou seja, b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, sendo que o coeficiente a é 1, vezes vezes 1 vezes 12, C, que é 12, tudo sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Vai ficar equivalente a x é igual a, aqui menos com menos dá mais, vai ficar 8, mais ou menos. Menos 8 ao quadrado dá 64. Aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 12 dá menos 48. Vai dividir tudo por 2, que é equivalente a x é igual a 8, mais ou menos, aqui 64 menos 48 dá 16, e raiz quadrada de 16 dá 4. Tudo sobre 2, que vai ficar equivalente a x1, que é igual a 8 mais 4 sobre 2, ou x2 é igual a 8
menos 4 sobre 2, que é equivalente a x1 é igual a aqui 8 mais 4 dá 12, e 12 dividido por 2 dá 6, ou x2 é igual a aqui 8 menos 4 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Tendo valores de x agora, antes de colocar o conjunto de solução, vamos verificar se esses valores aqui estão dentro do intervalo da condição da existência. Aqui temos 6 e 2. E o intervalo x tem que pertencer ao intervalo de 1 a infinito. Aqui, ou seja, valores maior do que 1. 6 é maior e 2 também é maior. Isto quer dizer que estão dentro desse intervalo aqui. Conjunto de solução é formado pelos elementos 2 e 6. Primeiro, implementando a condição da existência, os argumentos das expressões logarítmicas têm que ser maior do que zero. Condição primeiro, x tem que ser maior do que zero. Primeiro argumento, x tem que ser maior do que zero. E o quê? O argumento x menos 2 também tem que ser maior do que zero, que equivale a x tem que ser maior do que zero. E aqui, mandando 2 para o segundo membro, vai ficar x maior do que 2, passará a ser positivo. Agora, vamos tirar a interseção entre esses dois intervalos aqui. Primeiro intervalo, x maior do que zero, vai de 0, aberto, a mais infinito. E segundo, vai de o quê? X, ou seja, x maior do que 2, vai de 2, também aberto, a mais infinito. A interseção entre esses dois intervalos aqui houve do quê? Do 2 para cima de 2 para a mais infinito. Logo, x tem que pertencer a intervalo de 2 a mais infinito. Isto quer dizer que soluções da equação têm que estar dentro desse intervalo aqui. Agora vamos resolver a nossa equação. Analisando a nossa equação, só reparem que as expressões logarítmicas têm base diferente. Aqui base é 9, aqui, ou seja, aqui base é 3 e aqui é base 9. Podemos transformar essas expressões logarítmicas na mesma base, aplicando a propriedade do logaritmo, que é a propriedade da divisão dos logaritmos. Sabemos que se temos logaritmo de x na base A, e a mesma coisa que o quê? A divisão do logaritmo de x, do argumento x, na base B. Aqui escolhemos um B qualquer, um número real qualquer. Vamos escolher um B que resolva o nosso problema e a dividir por logaritmo de o que? Base, que vai passar a ser argumento base A na base B. Agora, resolvendo a equação, essa equação aqui, logaritmo de x na base 3 menos logaritmo de x menos 2 na base 9 é igual a 1, que será equivalente a logaritmo de x
na base 3, menos aqui, aplicando essa propriedade aqui, vai ficar como queremos o quê? Que fiquem todas as expressões logarítmicas que fiquem na base 3. Então, vou escolher o meu B3. Vai ficar logaritmo de o quê? Do argumento que é x menos 2 na base 3. A dividir por o quê? Logaritmo da base 9, que vai passar a ser argumento 9 na base 3, que é igual a 1, que será equivalente a logaritmo de x na base 3 menos logaritmo de x menos 2 na base 3, tudo a dividir. Aqui, pessoal, logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. O expoente que ao elevar a 3 dá 9 é 2 sobre 2 é igual a 1. Agora, vou aplicar o mínimo múltiplo comum para poder anular esse 2 no denominador. Aqui vou multiplicar por 2, vai ficar equivalente a logaritmo de x na base 3 a dividir por o quê? Vou completar com 1, vou multiplicar por 2 menos logaritmo de x menos 2 na base 3, tudo a dividir por 2. Aqui vou multiplicar por 1, a dividir, ou seja, igual a 1 a dividir por 1, que vou completar o denominador por 1, aqui vou multiplicar por 2. Vai ficar equivalente. Aqui 2 vezes logaritmo de x na base 3 vai dar 2 vezes logaritmo de x na base 3, tudo sobre 2. 2 vezes 1 dá 2, menos. Aqui vai ficar como está, logaritmo de x menos 2 na base 3, tudo sobre 2, que é igual a, aqui vai dar 2 sobre 2. Vai ficar equivalente. Aqui posso aplicar a propriedade do logaritmo da potência, e que será igual, ou seja, em que o expoente vai passar a multiplicar por logaritmo. Neste caso, vamos aplicar o processo inverso, ou seja, temos um número a multiplicar por logaritmo, esse número vai passar a ser expoente do argumento, vai ficar logaritmo de x na expoente 2 ao quadrado na base 3 menos logaritmo de x menos 2 na base 3 é igual a 2, que será equivalente agora vamos aplicar, temos diferença dos logaritmos, que será igual ou seja, aplicando a propriedade do logaritmo, vai ficar igual ao que? Logaritmo da divisão. Vamos dividir os argumentos, vai ficar então logaritmo de x ao quadrado a dividir por x menos 2, tudo na base 3, que será igual. Agora, o nosso objetivo é transformar esse número 2 numa expressão logarítmica de base 3. Vamos aplicar a mesma propriedade que utilizamos nos exercícios anteriores para transformar um número
numa expressão logarítmica de qualquer base, que é pela propriedade do logaritmo de uma potência. Se temos o quê? Se temos o logaritmo queremos transformá-lo numa expressão logarítmica de base 3, então vai ficar logaritmo de 3 elevado a 2 na base 3, que será igual, aplicando a propriedade do logaritmo da potência, o expoente passará a multiplicar por logaritmo. Então, 2 vai ficar 2 vezes logaritmo de 3 na base 3. Pessoal, logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Vai ficar 1 vezes 2, que é igual a 2. Logo, podemos transformar 2 nessa expressão logarítmica de base 3. Vai ficar logaritmo da potência 3 elevado a 2 na base 3. Agora, aplicando a segunda propriedade, ou seja, a segunda condição, que é a condição da injetividade, esse logaritmo é igual a esse logaritmo somente se os argumentos foram iguais. Vai ficar equivalente ao quê? X equivalente a x ao quadrado sobre x menos 2, que é igual a 3 ao quadrado. Vai ficar equivalente, aplicando a regra de 3 simples, vai ficar esse aqui vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar aqui 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, que é igual, aqui dá 9, vai ficar 9 vezes x menos 2, x menos 2, que será equivalente a x ao quadrado é igual a, aqui 9 vezes x dá 9x, e 9 vezes menos 2 dá menos 18, que é equivalente, mandando os termos para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado menos 9x mais 18 é igual a 0. Temos uma equação de segundo grau. Vamos resolvê-lo pela fórmula resolvente. Aqui vamos fazer o cálculo auxiliar. Vai ficar x é igual a menos b. B é menos 9, vai ficar menos da fórmula vezes menos 9, que é o b, mais ou menos raiz quadrado de b ao quadrado, que é menos 9 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, que é o a, vezes 1, vezes 18, que é o c. Tudo a dividir por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Vai ficar x é igual a, aqui vai dar positivo, mais 9, menos raiz quadrado de, aqui 9 menos 9 ao quadrado dá 81, e menos 4 vezes menos 1, vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 18 dá menos 72. Menos 72. Tudo a dividir por 2, que vai ficar equivalente a x é igual a 9, mais ou menos, aqui 81 menos 72 dá 9. Vai ficar raiz quadrado de 9 sobre 3, que será equivalente ao quê? x1 é igual a 9 mais o que é aqui? Raiz quadrada de 9 dá 3, mais 3
tudo sobre 2, ou x2 é igual a 9 menos 3 sobre 2, que é equivalente a x1 é igual a 9 mais 3 dá 12, e 12 a dividir por 2 dá 6, ou x2 é igual a 9 menos 3 dá 6, e 6 a dividir por 2 dá 3. Já temos os raízes da equação, dessa equação de segundo grau aqui. Agora, antes de colocar o conjunto de solução, vamos verificar se esses pontos aqui estão dentro do intervalo da existência. Temos o quê? x1, 6. 6 está dentro desse intervalo, sendo que o intervalo é de 2 a mais infinito. 6 é maior do que 2, está dentro desse intervalo. E 3 também está dentro desse intervalo aqui, sendo que é maior do que 2. Então, conjunto de solução é formado pelo elementos 3 e 6.